Só da igreja do Pai do Senhor. Amém. Nós estamos aqui, primeiro grupo do ano, primeira semana. Peço que vocês nos abram em Salmo 115, capítulo 115, para quem precisa também. É difícil estar aqui na frente, estar aqui em cima. A gente às vezes acha que é apenas um detalhe estar aqui em cima, mas não é. Só quem está aqui em cima sabe o aperto que é estar aqui, a dificuldade que é ter a capacitação por estar aqui em cima, discernimento. Amém, pastor Chá? Amém. Amém. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque de nós não somos, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhantes a eles, os que fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio e escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é teu auxílio e escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é vosso auxílio e vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora para sempre. Louvai ao Senhor. Amém. Irmãos, eu estava aqui em cima pregando da passagem do ano de 2022 para o ano de 2023. Eu tive essa oportunidade que Deus me concedeu de estar aqui pregando na virada do ano, no último culto do ano. E hoje, de 2023 para 2024, eu estou aqui pregando no primeiro culto do ano. E aí eu fiz a pergunta para mim mesmo essa semana: será que eu mereço isso? Será que eu venho merecendo todas as oportunidades que Deus tem me dado? Porque não é fácil, irmão, estar aqui em um culto normal. Imagina na virada do ano e na primeira ceia do ano. Não é algo simples de ser trabalhado em nossa mente, no nosso coração. Não é algo simples de trazer uma palavra para a igreja, porque são dias importantes. São dias que a gente, lógico que todos os domingos são importantes, mas são dias, vamos dizer, entre aspas, especiais. São dias diferentes. Quando o Ministério do Novo escolheu os 3 hinos, eu não sabia quais eram os hinos, eu estudei hoje aqui no ensaio e agora na oportunidade, e parece que Deus toca tão lindo no nosso coração que parece que eu nem tinha escutado no ensaio, que quando o Ministério do Novo começou a cantar aqui na oportunidade, foi algo totalmente diferente, que veio tocar na igreja, veio tocar no meu coração, que eu disse assim: meu Deus, esse culto que eu estava escutando agora, 10 minutos atrás, não foi. Porque é assim que Deus faz. Ele toca no nosso coração em segundos de diferença, em minutos de diferença. O louvor que estava sendo cantado aqui, que o som não acabou. Se Deus quiser, vai acontecer. São hinos que, quando a gente para meditar na palavra dele, que o ministro do louvor começou a cantar aqui, começou com aquela fervoridade, aquela fé, aquela transmissão do hino para a igreja,
diferente. A gente percebeu que não era um simples hino que estava sendo entoado. A gente percebe que a palavra do hino era diferente, tem hino que toca melhor no nosso coração, tem hino que toca melhor na nossa alma, que a gente sente o hino, a gente apenas não escuta. A gente sente ele entrando e fazendo uma transformação no nosso coração. E se você escutar ele amanhã, possa ser que você escute ele de uma forma diferente. Por que isso acontece? Porque é naquele momento que Deus quer falar com você. Quando o hino está sendo entoado, que você começa a sentir, quando a palavra está sendo lida, você começa a sentir a presença de Deus, é porque Deus quer falar com você naquele momento. Ele quer lhe mostrar uma coisa que está acontecendo com você naquele momento. Então comece a sentir a presença de Deus nessa noite. Comece a perceber que Deus quer falar com você nessa noite. Não é amanhã, não foi ontem, não foi antes de ontem, não foi há 10 minutos atrás. Ele quer falar com você agora. Ele quer transformar a sua vida agora, porque é isso que ele faz. Quando o cristiano começou a cantar, eu falei, meu Deus, não era nem para eu estar vivo, não era nem para eu estar aqui nessa noite. E a gente, e quando eu estou falando isso agora para vocês só vão conseguir tocar no momento que eu tiver meningite, mas não. Eu vou agora, não sei nem se eu tinha falado isso já para a igreja, mas eu vou aqui contar algo que aconteceu, que acho que é só os meus pais sabem. Não era nem para eu estar vivo nessa noite. E eu não estou falando da meningite. Teve um certo dia que aconteceu uma situação comigo, uma situação familiar, que só a minha família sabe, e a família que eu digo, meu pai e minha mãe, acho que nem minha irmã sabe, que ela não está mais morando aqui, ela está em Portugal. E aí eu tinha ido com meu pai, ele tinha uma consulta com o psicólogo dele, e quando eu estava lá com ele, tinha acontecido uma situação comigo que eu estava totalmente destruído. Eu estava totalmente isolado. E aí veio o pensamento: ninguém se importa comigo, o que eu estou vivendo. Eu não tenho sonhos, estou apenas na escola, nem comecei a faculdade ainda. Para que continuar vivendo? Para que continuar existindo? Se nem existir eu estou apenas sobrevivendo. Não sirvo para nada. O que é que eu estou fazendo aqui nessa terra? E aí eu comecei a chorar porque eu estava sozinho naquele momento, era uma tarde, então não tinha praticamente ninguém no hospital. E aí quando eu comecei a pensar isso, diante de mim veio o pensamento: para de ser hipócrita, para de ser mesquinho. Como é que tu diz que ninguém se importa contigo? Que tu tem um Deus que está do teu lado a todo momento. Amém. Como é que tu diz que ninguém se importa contigo, que quando tu estava morrendo, Deus te ajudou? Amém. Como é que tu diz que ninguém se importa contigo, que quando tu estava sofrendo lá, que tu nem sabia quem era Deus, Deus estava te ajudando? Amém. E ninguém se importa contigo? Isso é hipocrisia da nossa mente. Isso é hipocrisia do nosso coração. Muitas vezes a gente chega na igreja, a gente não dá glória, a gente não abre a boca, mas a gente está na rua fofocando ou falando do irmão. Mas a gente chega na igreja e fica calado 2 horas. A gente passa 2 horas dentro de um campo, cantando, xingando, vibrando no nosso tempo, mas a gente pode passar 2 horas dentro de uma igreja em pé. Isso é hipocrisia da nossa mente. Isso é hipocrisia do nosso corpo, da nossa carne. A gente chega na igreja no dia de Santa Ceia e pensa: é um culto normal. Não é. Porque esse ritual que a gente vai fazer aqui nessa noite, comer o pão e tomar o suco de uva, não é um simples ritual. Deus não disse lá na palavra dele, quando ele estava com os discípulos, que era um simples ritual. A gente está comendo a carne dele, a gente está tomando o sangue dele, porque ele morreu pelo meu e seu pecado. E aí eu chego e penso: estou sozinho, ninguém se importa comigo. Se eu fosse Deus, eu dizia: amor, é melhor. Precisa pensamento, mas ele é diferente. No versículo 13 ele diz: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Não interessa se você quer, se você não quer, ele está lá lhe ajudando. Não interessa se você não está pedindo ajuda dele, mas ele está lhe ajudando. Porque você é fiel a ele. Então não precisa nem você pedir, ele lhe ajuda. Quando você não é fiel, ele se cala, porque ele quer escutar o seu coração dizendo: Deus, estou aqui para ser teu servo, me ajuda. Ele quer que você quebrante o seu orgulho e dobre o joelho diante dele, porque ele quer escutar a sua voz, ele quer escutar a voz do seu coração. Quando a gente vem para a igreja no culto de Santa Ceia, ele diz que a gente tem que a gente tem que se auto-estudar, a gente tem que se auto-julgar. Ele quer que a gente quebre
diga: Deus, eu sou pecador, eu sou falho, me perdoe por ser falho, me perdoe por ser tão pecador a ponto de não merecer o seu amor. Mas eu sei que o Senhor me ama, eu sei que a sua benignidade é bem maior que o meu pecado, que o Senhor deu o seu filho para poder morrer pelo meu pecado, para poder estar aqui hoje na igreja, dizendo: Deus, obrigado. Deus, obrigado por essa oportunidade de estar comendo pão e tomando um suco representando a sua carne e o seu sangue, porque isso é para poucos. A gente tem que agradecer essas oportunidades, porque são poucas as oportunidades que a gente tem. E se a gente tem, é porque a gente está num grupo reduzido de pessoas que vai ser salvo. Então a gente tem que, a cada minuto, a cada segundo, agradecer. Uma situação interessante que eu li nessa palavra foi no versículo 13, que diz assim: abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. O versículo 13 primeiro, quando ele fala abençoará os que temem ao Senhor, ele está falando, ele não disse aqui abençoará os que amam ao Senhor. Ele disse abençoará aos que temem ao Senhor. Qual é a diferença? Quando a gente faz algo por amor, a gente está fazendo algo, às vezes, que a gente nem percebe o que a gente está fazendo, porque é por amor, a gente só faz. E às vezes esse ato de só fazer, a gente faz de qualquer jeito, porque a gente sabe que a outra pessoa nos ama. Então sabe que qualquer coisa que você fizer, ela vai gostar. Mas quando a gente sabe que outra pessoa, a gente tem temor a ela, a palavra temor, o significado dela num vocabulário normal, significa a pessoa que infunde o medo, ou seja, a pessoa que não é nem demonstra, mas ela transmite o medo a você. Você que não tem temor, você tem um vocabulário normal, é você ter medo daquela outra pessoa. Você vai fazer porque você tem medo do que pode acontecer com você se você não fizer. Isso é um temor. Mas o temor a Deus é diferente. Porque o temor a Deus não é Deus que nos passa medo. O temor a Deus significa respeito. Significa respeito ao Senhor. Então, abençoará os que temem ao Senhor, ou seja, abençoará os que têm respeito pelo Senhor. Abençoará os que têm aquele respeito entre pai e filho, que não é preciso do seu pai impor o medo para poder você fazer. Você faz porque você sabe que, primeiro, ele lhe ama, mas você não faz só por amor, você também faz pelo respeito que você tem a ele. Você faz porque o seu pai lhe pediu algo, então você faz porque o meu pai lhe pediu, então eu vou fazer porque ele é meu pai. Não necessitou ele ter que impor o medo a você para você fazer. Você fez porque você o ama e porque você se respeita por ele. E o segundo ponto que me chocou foi o versículo 14, que diz: o Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Ou seja, além dele estar dizendo que a bênção vai ser para você, ele está estendendo para os seus filhos. Ou seja, ele está dizendo que a bênção, os que temem a ele abençoará aquela pessoa e ainda abençoará os seus filhos. Ou seja, só pelo fato da gente ter o respeito pelo Senhor, a gente é abençoado e a nossa geração vai ser abençoada também. Veja que algo interessante, ele é tão benigno que ele vai abençoar você e seus filhos, sem você pedir. Só pelo fato de você ser fiel, só pelo fato de você ser respeitoso a ele, só pelo fato de você apenas temer a Deus, ele está estendendo essa bênção. E foi o que eu disse, a gente não pediu, mas ele está lá estendendo. A gente nem sabe como vai ser nossos filhos, ou a gente até já sabe, pessoas que já têm filho, como a gente tem aqui na igreja. Mas, por exemplo, eu não tenho. Eu fico pensando, Deus, será que eu devo ter um filho? O mundo está tão caótico, o Senhor está voltando, está cada vez pior o mundo. E aí toda vez que eu penso nisso, eu digo: calma, deixa eu deixar na mão dele. Porque há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de chorar e há tempo de rir. E tudo isso está na mão dele.
Todas essas coisas estão na mão de Deus. Se o meu filho vir, amém. Foi Deus que quis. A gente sabe que filho é bênção, a gente sabe que criança é uma bênção na família. Mas se o meu filho não vir, amém. Deus sabe o que faz. Deus, os planos dele são melhores que o meu. O versículo 3 já diz: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Então, o que acontecer, aconteceu, eu sei que foi permissão dele. Se aconteceu, não. E é isso que a gente tem que ter em mente. Às vezes a gente, como eu já disse aqui em outras pregações, a gente fica triste porque algo não aconteceu. Mas às vezes algo não acontece porque Deus não quer que aquilo aconteça para poder a gente não sair da presença dele. Como tem aquela passagem que diz que se a gente tiver uma pequena fé, a gente consegue mover montanhas. Mas pode ser que Deus dê essa fé a alguém e quando a pessoa move uma montanha, esqueça de Deus. Então, para isso não acontecer, Deus não dá a fé para poder não perder a gente. Às vezes Deus, a gente pede para fazer algo, a gente pede a Deus o discernimento, a capacitação para poder fazer algo, e Deus às vezes não consegue. A gente fica, poxa, por que Deus não me concedeu isso? Deus é ruim? Não. Ele nunca é ruim. Ele é apenas mais inteligente, mais esperto, porque Ele sabe do nosso começo e do nosso fim. Amém. E essa questão do temor também tem uma passagem que se encontra em Jó, não precisa da igreja bem não. Jó, capítulo 28, versículo 28, que diz assim: mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Ou seja, o temor a Deus é a sabedoria. E quem é a sabedoria? Deus. Então, se você tem temor a Ele, você tem sabedoria. E a sabedoria, além de prover do Senhor, a sabedoria é o Senhor. Ele nos ensina. Ele é o nosso professor. Então Ele detém a sabedoria. Então, se você tem temor a Ele, se você tem respeito a Ele, você vai ter essa sabedoria que Ele nos ensina. Veja como Ele é perfeito nas suas palavras. Veja como Ele deixa tudo completo, não deixa nada faltando nas suas palavras. Esse é o Deus, o seu Deus. Esse é o Deus que a gente está aqui hoje, no culto de Santa Ceia, pedindo perdão a Ele pelos nossos pecados, pedindo perdão a Ele por ser falho, por Ele ter dado o seu filho pelo meu e seu pecado. Por isso que a gente está aqui nessa noite, se derramando às vezes em lágrimas, que as pessoas passam na rua e vê, olha, o povo doido, fica chorando por uma coisa que eles nem vê, a gente toca. Mas não precisa ver ou tocar, porque a gente sente. A gente sente às vezes a presença de Deus tão forte que parece até que a gente está vendo, de tão forte que ela é. A gente vê as coisas acontecendo na nossa vida que a gente faz. Como é que isso aconteceu? Foi Deus. Então, mesmo que a gente não veja a Ele, mesmo que a gente não toque a Ele, só pelo fato da gente sentir a presença dEle já é o suficiente. Porque a presença dele é uma presença tão forte, tão agradável, que nem precisa de gente ver ou tocar. Esse é o significado da nossa fé. A gente acreditar e crer em algo que a gente não vê nem toca, mas apenas sente. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a gente crê, a gente conversa, a gente chama, a gente louva para essa pessoa que a gente nem vê nem toca. E por que isso? Por que a gente faz isso se a gente nunca viu nem tocou? Como é que a gente pode acreditar em algo que a gente nem sabe como é? É aí que a gente percebe toda a magnitude do que é esse Deus. É aí que a gente percebe toda a sua benignidade, como fala aqui na sua palavra. A gente crê em algo que a gente nunca nem viu nem tocou. A gente apenas sabe que Ele existe e sente. É a mesma coisa do vento. A gente não vê o vento nem toca, mas a gente sente. E a gente sabe que Ele está lá. Justamente por isso que a gente está sentindo o vento. A gente vai, puxa, tá. Hoje o vento está tão parado. Por que a gente fala isso? Porque a gente não está sentindo. A gente olha as árvores estão paradas. Você nem viu nem tocou, mas você sabe que o vento não está lá, porque você não está
Você sabe, às vezes, quando você está ficando longe de Deus porque você não está sentindo a presença dele. Você vai no culto e é como se fosse algo. Você faz, poxa, hoje eu fui no culto, mas não chorei, não me alegrei, não aconteceu nada. O que está acontecendo? Para mim está em Deus. Aí a gente começa a se auto-estudar, que a gente começa a perceber que tem algo errado com a gente. Como é que a gente vai na casa de Deus e não sente Deus? Como é que a gente escuta os louvores, a gente escuta a oração, escuta a pregação e não sente a Deus? Aí a gente começa a se preocupar, começa a dobrar no seu joelho, começa a orar, começa a chamar, começa a clamar, dizer: Deus, eu estou te escutando, tem alguma coisa de errado, vem cá. Aí quando Deus começa a se aproximar, ele faz: poxa, mas é que eu fiz aquilo, fiz aquilo. E aí a gente começa a perceber que a gente tem que começar a quebrar o nosso amor. E o pior de tudo, lógico que errar, que pecar é errar. Mas esse não é o pior. O pior é a gente pecar e não se arrepender do pecado. Porque como Deus mesmo fala, a gente pega até no pensamento. Então, o pecado em si nem é tão errado. O problema é a gente pecar e não se tocar que a gente pecou e não se arrepender. É como se pecar fosse normal. Aí, meu amigo, o erro não é cometer o pecado. O erro é você cometer o pecado e não pedir perdão. O erro é você cometer o pecado e não se arrepender diante de Deus. O erro está aí. Porque pecar todo mundo peca. O irmão trouxe aqui na pregação passada, se não me engano, que os discípulos que estavam com Jesus tinham pecados pesados, não eram pecados leves. Pecados que você fez, poxa, ele estava com Jesus e tinha esse pecado. Mas eu e você não estava lá com ele para saber se ele estava se arrependendo, então a gente não pode julgar. E mesmo se a gente só estava se arrependendo, a gente também não poderia julgar, porque você também comete o pecado. O irmão também postou um vídeo no Instagram do pastor Rodrigo do pastor. E aí o irmão postou um vídeo que acho que era a Bruna Marquezine estava falando que ela era crente, ela acreditava em Deus, mas ela não ia para a igreja. E aí no decorrer da fala dela deu a entender que ela não ia à igreja porque ela era uma pessoa famosa e tinha pessoas lá que era como se ela fosse superior às outras pessoas. E aí o pastor pegou e disse: como é que você diz que é superior a outras pessoas? Como é que você vai e diz que era uma coisa assim, como se ela não fosse para a igreja, porque como se ela não tivesse pecado? Foi algo do tipo. Foi isso. Era toda vez que ela chegava na igreja, eu tinha alguma palavra para dar a ela. E aí o pastor pegou e falou assim: eu vou à igreja justamente por causa disso. Eu não vou à igreja sabendo que as outras pessoas têm pecado e eu não tenho. Eu vou à igreja porque eu também tenho pecado. Eu vou à igreja porque eu sei que é um pecador que habita em mim. Eu sei quais são os erros dessa pessoa, por isso que eu vou à igreja. E é isso que a gente tem que entender. A gente vem à igreja não é só pelo fato de cultuar a Deus. A gente tem que vir à igreja pelo sentido de que a gente é pecador. E não é apenas no mundo de sempre que a gente tem que pedir perdão pelo pecado. É todo domingo, porque todo dia a gente peca. Então a gente pede perdão em casa quando vai orar. A gente pede perdão na rua quando a gente peca naquele exato momento. Seja está no trânsito, se a gente está fazendo qualquer coisa, a gente peca, que a gente tem que pedir perdão naquele momento. A gente também tem que vir à igreja sabendo que a gente tem pecado. Não só o irmão do lado. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos pecados. E Deus, Ele está sobre todos nós. Ele ajuda tanto o irmão como me ajuda. Ele me ajuda como ajuda meu filho, como ajuda meu pai. A bênção dele recai sobre todos. Não é uma competição. Por isso que Deus manda a gente se unir. Por isso que Deus manda a gente se reunir no culto de Santa Ceia. Não é para a gente cear em casa. Se fosse uma ceia em casa, Deus não dizia para os discípulos: olha, venha em casa já
para comida e a gente só vem assim para mim. Não. Ele ia dizer, não, fique em casa e faça a sua de lá, cada um faz a sua individual. Não! Ele disse para todos se reunirem, porque isso não é uma competição, todos vamos juntos no céu. Todos vamos juntos ser salvos. Olha! No versículo 16 ele fala assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Ou seja, essa é a terra que Deus nos deu, mas é apenas uma passagem. Ele não deu a terra eternamente, ele deu a terra para quando a gente vir, sofrer e se arrepender. Ele deu a terra para quando a gente vir, passar por ela, ser provado, ser testado, para poder, quando a gente receber a bênção eterna, a gente sabe o que é sofrer por Deus, como Ele sofreu por nós. Essa terra Ele nos deu para poder a gente entender o significado de sentir na pele o que é sofrer por Deus. Porque era capaz de que, se a gente não tivesse passado pela terra e ele chegasse para dizer: olha, você prefere ficar na terra ou você prefere a vida eterna comigo? A gente prefere escolher a terra. Se não fosse ter todo esse julgamento final, todas essas coisas, a gente é tão mesquinho que era capaz de a gente aceitar a terra e não aceitar a vida eterna. Dizer: olha, você pode ficar aí por uma hora na terra, precisa ficar na emoção. Você prefere o que? Ficar comigo ou ficar na terra? A gente prefere ficar na terra, porque a nossa fé é pequena, a gente é falha. Então, eu estou dizendo, é capaz de a gente chegar no exato momento e dizer: não, Deus, eu prefiro ficar na terra. Já passei tanto tempo, né? Eu prefiro ficar aqui com as pessoas que eu convivo. Mas não, essa terra é para a gente sofrer, para a gente sentir o que é sofrer por Deus. Para quando a gente ter a vida eterna, a gente está lá se alegrando, eu não quero nem mais saber de onde eu estava. Eu estou feliz por estar aqui. Eu estou feliz por estar aqui com Deus, vivendo a minha vida eterna. Sofri tanto por Ele que agora eu ganhei a minha recompensa. Vou viver com Ele pela eternidade. Sofri tanto por Ele na terra, mas valeu a pena. Valeu cada segundo, cada sofrimento, cada aperto que eu passei. Cada dia que eu estava dizendo: Deus, eu não aguento mais. Mas eu estava dizendo: vem, fique firme. Isso vai passar. Você vai morar comigo no céu. E quando a gente estiver lá, cantando comigo no coral, a gente vai dizer: valeu a pena. A gente vai dizer: Deus, obrigado por ter feito eu sofrer. Porque agora eu entendo o que é estar contigo na eternidade. Agora eu entendo tudo que eu passei, tudo que eu sofri. E a gente vai agradecer cada segundo. Então é isso. Agradeço essa rica oportunidade também. E quero dizer, igreja, não desista. Porque Deus está conosco a cada segundo.